Fala galerinha, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade na criação da nossa planilha quântica e fazendo assim, né, um lembrete, né, do que nós fizemos aí nas últimas aulas, para a gente dar sequência, né. Nas últimas aulas eu estava criando aqui, né, um sisteminha, tá, para ele fazer, né, em cima da quantidade de agressão em passivo, né, as legendas, as nomenclaturas ali, né, se está agredindo, se está vendendo, se é passivo, né? Então a gente sabe que tem essa dinâmica no mercado, né? Por exemplo, em um minuto aqui, nós estamos trabalhando no passivo, né? Se eu pegasse um gráfico, tá? Por exemplo, agora você pode ver, né? Nos últimos 2 minutos, tá? Que são, vamos pegar aqui a base desses últimos 3 candles que eu tô aqui no 1 minuto, por exemplo, tá? Quando eu tenho passivo, é porque eu estou tendo, né, mais compradores, né, no book, escora, do que propriamente o agressor. Eu tenho o agressor, ele está agredindo, né? Porém, ele não está conseguindo fazer renovação, né, deste fundo. Teoricamente, né, seria essa leitura. Então você pode começar ela no 1 minuto, no 2 minutos, tá? Ah, para mim não faz sentido 2, 5, 10, 15, né? E assim por diante, tá? Você pode estar fazendo essa dinâmica. Mas veja que nos últimos 2 minutos, 1 e 2 minutos, né, está dizendo assim, olha, tem comprador, tá? Mas ele está atuando passivamente. Então, assim, está tendo agressor agora de venda, né? Está tendo agressor, ele está agredindo, tá? Você pode ver que eu estou tendo, né, agressor, né? Mas ele não é maior que o passivo, tá vendo? Ou seja, é como se tivesse lotes aqui renovando, enfim, toda aquela situações que a gente já falou, tá? Só que esse gráfico está aqui agora porque assim, como eu estou fazendo um replay aqui, e o replay ele pega um ativo só, tá? Então, você pode ver que o índice aqui está tudo zerado. E eu coloquei um gráfico aqui para a gente ir, né? Eu vou soltar aqui um pouquinho, ó. Vamos pegar aqui, ó. Soltei agora um pouquinho, né? Pode ver, então neutro, ó, passivo de compra de novo, neutro, tá? É claro que os tempos curtos, ó, agressor na venda, tá? Ó, o que está acontecendo? Ó, agressor na venda, né? Então já também não subiu mais. Esse tipo de mercado passivo, tal, é quando o preço realmente ele não anda, né? A não ser que eu tenha realmente, né, um agressor mais contundente. Ó, você pode ver que nesse pavio aqui do 1 minuto, tá? O 2 aqui ficou passivo de compra, tá? Às vezes, né, você consegue trazer uma leitura, tá? E tomar alguma decisão, tá? No decorrer aqui dessa aula, nós vamos estar acompanhando aqui, né? Mas o que é bom eu ver? Como é início de mercado, eu ver um desequilíbrio lá no diário, e 60 minutos seria interessante, tá? Por enquanto eles estão neutro. No 60 já aparece um agressor de venda. Opa, eu tenho então uns 60 minutos sendo um pouco mais agressivo na venda. Então, opa, eu tenho que ter cautela, né? Porque um tempinho maior já está me mostrando lá que estou tendo mais agressores na venda. E a gente vê agora, né, que a compra ela já não conseguiu mais evoluir. A gente estava tendo ali teoricamente passivo, né? Ó, passivos aqui, tá? Mas os vendedores conseguiram empurrar, né? Então juntar, ó, o 30, ó, o 15, o 10, eles estavam ali meio que tudo falando assim, olha, estou, né, agredindo na venda. Agora o passivo, tá? E aí vai ficando uma dinâmica, né? Isso aqui é uma dinâmica, né? Mas vai ter horas que isso aqui vai ser tão visual, por exemplo, ó, tá? Ou seja, já estão bloqueando de novo, né? Já estão segurando de novo, passivo já ficou ali de novo, tá? Mas é mais uma lógica aí para gente ficar de olho.
o que que dá para a gente também olhar aqui, além do passivo, tá? É estar olhando o volume financeiro. Então, assim, no diário não tem desequilíbrio, nos 60 minutos estão comprando, tá? Então, estou tendo compra nos 60 minutos. No 30 eu estou tendo mais compra. No 15 eu estou tendo mais compra. No 10 estou tendo mais compra. No 5 estou tendo mais compra. No 2 eu estou tendo mais compra. No 1 estou tendo mais compra. Qual que é a possibilidade desse mercado cair, pessoal? Entendeu? Então, assim, diferente lá do nosso do nosso do nosso modelo que a gente roda aí ao vivo no YouTube, tá? O qual a gente olha ali tempos, né, isolados, mas vamos dizer assim, 2, 5 e diário, tá? Daqui a pouco nós vamos falar disso aqui. Ao mesmo tempo, tá? Essa junção aqui te traz, né, uma sensibilidade maior. Você fala, opa, né? Tô tendo tô tendo mais compra aqui, tá? É claro que quando eu tenho mais compra aqui, por exemplo, ó, eu vou ter agressor, né? Eu vou também ter agressor. Mas eu quero ver a combinação do quê? Qual que é a melhor combinação? Quando eu tenho compra e agressor de compra. Quando eu tenho venda, agressor de venda, né? Ó, aqui eu tô tendo agressor de venda, né? Mas eu tô tendo mais compra no volume financeiro. Então, opa, né? Vamos pensar assim, as informações elas não estão batendo, tá? Mas aos olhos e a gente acompanhando isso no dia a dia, demanda você acompanhar isso diariamente, tá? Mas você pode registrar tais eventos, né? Para você conseguir tomar algumas tomadas de decisões, tá? E a aula de hoje vai ser, né, esse início, tá? Algo fenomenal que eu vou estar entregando aqui hoje, tá? Porém, já falei que eu vou liberar, né, essa planilha aqui, né, da forma que ela tiver, depois que a gente bater, né, 1K lá no YouTube, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente está batendo isso aí, eu vou liberar essa versão aqui que a gente está construindo ela do zero, tá? E o que eu quero trazer hoje para vocês, tá? Eu quero trazer para vocês aqui, tá? Uma linha do tempo. Hoje eu quero trazer para vocês a linha do tempo, tá? Mas Jairo, o que seria essa linha do tempo, tá? Vocês vão perceber que a linha do tempo é como se fosse um banco de dados, o qual ele vai registrando determinadas informações que eu quero ver ela num gráfico, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, qual que é a ideia aqui, tá? Ele pega o registro, ok? Das 9 da manhã até, ok? O 18h32. O mercado fecha 18h30, né? Eu fiz aqui mais 2 minutinhos para ele registrar aqui 31h32. Poderia, cara, acabar no 30, tá? Enfim, só questão tá. E aí, o que acontece aqui? As informações que eu coloco nessa coluna do intraday aqui, tudo que eu colocar aqui, ela vai me registrar. Nesse caso aqui, está 2 números, né, que eu coloquei manual aqui. E ele vai ficar repetindo, né? E isso é claro que se eu for querer ver isso aqui num gráfico, por exemplo, né, não vai ficar legal, porque ele vai ficar tudo em linha reta, né? Porque ele está registrando os mesmos números. E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui agora, pessoal, a princípio, é a gente fazer um registro, tá, do Gringo IPF dos times frames, ok? Para mim ter aqui, né, registros, né, do que está acontecendo e depois eu posso né, tirar essas informações de uma forma mais tranquila. Depois eu posso olhar a linha do tempo, né, e ver, olha, gringo aqui estava vendendo, estava comprado, ó, teve uma hora aqui que o gringo, né, andou bem, enfim, dá pra gente fazer, né, vários estudos com a linha do tempo, tá? E hoje eu quero então trazer, tá, esse conteúdo nessa pegada aqui,
tá? Então, para vocês entenderem aqui, tá? A gente tem toda uma macro trabalhando por detrás disso aqui. Não vou entrar nesse detalhe aqui, ok? De macro, como é que funciona e tal. Não é o intuito. Isso aqui vai estar pronto, tá? Mas o cara aqui manjar um pouquinho de Excel, tá? Ele já vai conseguir entender, né? A dinâmica aqui e tudo mais, tá? Jairo, tá rodando em um minuto, eu posso pôr em 5 minutos? Pode pôr em meia hora, pode pôr em 60 minutos, pode pôr em 30 segundos, tá? Enfim, aqui dá para, porém você precisa conhecer um pouquinho, tá? Da parte de programação aqui do Visual Basic, tá? Então vamos lá, qual que é a ideia? Eu preciso registrar, toda a linha do tempo a gente precisa ter dados, tá? Então hoje eu quero compartilhar com vocês, vamos pegar aqui dados, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui a Black Arrow, tá? Porque o mercado está fechado hoje e aí na Black a gente tem um mercado funcionando em tempo real. Então, se eu quisesse pegar essas informações aqui, tá? De cotação, então eu venho aqui em cotações, tá? Exportar, olha só, tá? Eu venho aqui em cotações, tá? Exportar em tempo real, tá? E aqui eu tenho, né, praticamente aqui listas de pares de moeda, enfim, várias outras coisas aqui. E eu posso também adicionar mais ativos, mas eu vou copiar esses caras aqui, tá? Só para vocês verem, copiei ele, ok? E vou criar uma aba aqui, vou dar um Ctrl V, tá? Então já puxei aqui em tempo real, tá? Né? Essas informações, tá? E eu posso pôr aqui então, né? Cotação, tá? Nesse caso aqui, estou dando só uma ideia do que vocês podem fazer na linha do tempo, tá? Por exemplo, o que eu tenho de informação aqui, tá? Eu tenho a variação, eu tenho o último preço, eu tenho máxima e mínima, tá? Geralmente a gente gosta de trabalhar, né, com a variação, né? Então a gente pode pegar o que? Né? Essas informações aqui, tá? E usar elas em tempo real, aonde? Na nossa linha do tempo. Por exemplo, né, cotação. Eu vou pegar aqui esse camarada, eu posso vir aqui, ó, né, dar um... vamos pegar aqui, deixar aqui para baixo. Igual, tá? Vim aqui na cotação, eu quero pegar o SD e BRL, tá? Beleza. E aqui no intraday, que é onde eu preciso estar com as informações, eu vou puxar, né, por exemplo, a minha variação, tá? A minha variação. Aqui, em cotações, a gente precisaria dividir elas por 100 aqui. Vamos ver se a gente consegue pôr aqui um percentual. Né? Opa, aqui na verdade, deixa eu fazer, fiz errado aqui, né? Não é aqui, é nessa linha do tempo aqui. Vamos pôr ela aqui em percentual, tá? Então BRL vamos aumentar aqui as casinhas, aumentar aqui, tá? Então BRL, né? E aí o que eu tenho que fazer aqui? Vou dividir por 100, tá? Aí você pode fazer isso aqui, né? Divide por 100, tá? Não vou fazer para todos, só para ter uma ideia. Então vou pegar aqui, né? USD BRL, né? E BRL USD. Então a gente sabe que, tá? E eu posso registrar aqui, né? Vou pôr um sinalzinho de igual, tá? Eu posso escrever o nome ali também, tá? Mas é só para vocês. E vou pegar aqui, por exemplo, tá? E aí aqui eu tenho que, vamos pôr aqui, por exemplo, porcentagem aqui também,
tá? E aí você vai também trabalhando, né? Ó, cotação tá dando 74. O SDBRL, acho que eu cliquei errado. SDBRL tá aqui, tá? Então beleza. Então veja só, tá? Esse cara aqui vai começar a registrar, tá? Então quer ver o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar vou limpar, tá? Ó, botão de limpar, ele limpa a minha planilha, né? E ele vai fazer agora o que? O registro, tá? Ele vai ficar monitorando agora em tempo real, em um minuto, ele vai ficar capturando, tá? A variação do ativo, tá? No caso que eu quero fazer com vocês aqui, eu quero pegar agora o que? Gringos, igual. Eu quero pegar o Gringos da onde? Eu quero trabalhar com ele no diário, tá? E quero pegar o PF também, tá? No diário, tá vendo? Então dou um sinal de igual e seleciono, ok? E aí, você pode até alterar aqui gringo diário, por exemplo, para você não se perder, né? PF diário, né? Ou a gente pode também vai ser dessa forma, beleza. Aqui nós vamos fazer o que agora aqui, ó? Ctrl C, você pode dar um espaço aqui também, tá? Eu quero monitorar os 60 minutos, tá? 60 minutos. É bom pôr o nome, porque daí você sabe depois quais informações você está monitorando. Então, 60 minutos aqui, dou um sinalzinho de igual, ó, gringo 60 minutos, vou lá, quero pegar o gringo 60 minutos e quero pegar o PF 60 minutos, ok? Beleza. Depois aqui a gente vai formatando, ok? O que mais que eu quero pegar agora? Eu quero pegar o 30 minutos, tá? A aula de hoje é justamente essa ideia, tá? Vocês terem essa opção de construir uma linha do tempo, tá? 30 minutos, tá? Então vamos pegar aqui o 30 minutos, vou vir aqui, tá? Vou pegar os gringos e vou pegar aqui o PF no 30 minutos, tá? PF no 30 minutos. Vou fazer o 15, ok? Vamos fazer o 15 minutos. Vamos correr aqui para a aula não ficar longa, tá? Mas sim para vocês terem uma noção do que tem o poder aqui, a linha do tempo, né? De você poder registrar tais informações e depois analisar ela de uma forma mais tranquila. Já vamos aqui, ao invés de eu fazer vou fazer aqui, vamos fazer o 10 e o 2 minutos. 10 e os 5 minutos e os 5 minutos, tá? Aqui o limpar, tá? Você pode ir trabalhando com ele, arrastando ele para baixo, tá ok? Se você, veja, se eu apertar aqui ele limpa todas as minhas informações, tá? Então geralmente esse limpar aqui vai ser sempre no dia seguinte, antes de iniciar o mercado, você vai clicar em limpar para ele, né, zerar. Tem uma possibilidade também, tá? Eu posso fazer isso automático, em cima de uma macro, toda vez que eu abrir a planilha, ele faz essa limpeza. Dá, tá? Mas eu prefiro fazer manual, porque às vezes trava a planilha, eu preciso reiniciar, eu não quero perder, e daí, então, eu prefiro fazer isso aqui, esse aqui manual, tá? O demais é automático, e vamos fazer o 2 minutos aqui, por exemplo, também, tá? Vamos fazer o 2 minutos. 1 minuto, pessoal, tá? Eu acho que é muito dinâmico, ok? Mas dá para se fazer também, né? Já que a gente está fazendo todos os time frames, vamos pôr aqui 1 minuto também, não custa, né? Não custa. Então, beleza, veja só. Então, vamos pegar aqui agora o gringo,
beleza, tá? Vamos pegar aqui o gringo 10 minutos, então vou dar um sinalzinho de igual, gringos 10 minutos, tá aqui, PF 10 minutos, tá aqui, né? Gringos 5 minutos, tá aqui, PF 5 minutos, tá aqui, tá? Gringos 2 minutos, PF 2 minutos, ok, tá? Gringos 1 minuto e PF 1 minuto. Então aqui eu estou trabalhando com valores, tá? Eu posso formatar aqui, tá, ok? Eu posso vir aqui, ó, e formatar aqui, ó, valores, tá, ok? Ó, posso vir aqui por valores, né? Que já está valores, tá? Ali já está com uma dinâmica ali de coloração, tá? Negativo, tá? Isso aqui eu já ensinei aí em algumas aulas que a gente está falando dessas formatação. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá, ok? Mas a gente poderia estar formatando, né? Valor negativo, ele ficar, tá? Enfim, mas não vem ao ponto, tá? Então agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou limpar, tá? E vou deixar agora ele registrar aqui. Ele vai começar a registrar, então, 55, ele já vai trazer os 50, a partir do 55 aqui, ó. Já registrou, tá vendo, ó? Ok? Já registrou, beleza? Aqui ele já trouxe na mesma formatação, não tem problema, tá? E aí, o que eu quero fazer com vocês, tá? Agora, nós vamos criar o quê? Tá? Uma linha do tempo, certo? Uma linha do tempo. Então, no caso aqui, eu vou deixar o replay rodando, tá? Para a gente ir pegando enquanto ele constrói uma linha do tempo lá. Daqui a pouco a gente vai para a parte do gráfico e aí vem a questão, né? Para vocês ir monitorando isso ao longo do dia. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Ó, legal. Vamos lá, ó. O que eu falei para vocês? Como é início de mercado, vale a pena a gente olhar, tá? E isso, pessoal, é o tempo de tela, vai ajudando. Vale a gente olhar aqui o diário e os 60 minutos. O que eu tô tendo, tá? O que eu tô tendo no diário, tá? Eu tô tendo, vamos fazer a dinâmica, sardinhada trazendo liquidez, tá, ok? E o gringo agredindo, tá? Então, veja, eu tô tendo passivo, ou seja, eu tô tendo mais ordens, né, de compra na agressão. Tô tendo mais ordens de compra no passivo do que agressão, tá? Porém, é o gringo que está na venda. Então, opa, já nos 60 minutos eu tenho, tá? Agressão, né? Mais forte que os compradores, tá? Então, mas quem que está agredindo aqui? Os gringos. Só que é uma agressão que tá leve, né? Tá leve, tá? Então, beleza. Já no 30 minutos, eu tenho mais agressão. Tô tendo agressão, tá? No cheio, aqui é cheio, aqui é mini. Então, tô tendo agressão nos dois, tá? Porém, o volume financeiro é comprador. Então, isso aqui não está tão legal assim. Para mim, não está tão legal assim. Então, não me chama muito a atenção, tá? O que é legal para chamar a atenção? Seria esse cenário aqui, ó. Eu quero ver o gringo na venda, agredindo na venda, PF na compra, né? Só que eu não queria vir esse passivo aqui também.
Embora vai ser natural a gente ver esse passivo aqui, tá? Porque se eu tô tendo um agressor, tá? Só que quando vê o passivo é porque o agressor, a quantidade de agressor é menor que a quantidade que tá de score ali. Então eu não gosto de ver essa legenda aqui. Mas estão tentando empurrar, tá? Só que não está confortável ainda, só que a gente consegue ver esse desequilíbrio que estava já mais ou menos nessa altura aqui, ó, pelo diário, tá? Que ficou nítido, tá? E os 60 minutos e o 30 minutos que estão os dois agredindo na venda. Porém, né, o volume financeiro aqui também não, né, não me agrada muito, tá? Porque o 30 minutos os dois estão comprando e no 60 o gringo tá muito fraquinho, tá? E se eu vou já para um tempo menor, tá? Para os menores, eu já começo a ver lá embaixo passivo, muito passivo na compra, ou seja, uma possibilidade de rejeição aqui nesse fundo. Então, agora o mercado ali no dia de replay são 9 e 13 minutos. Às vezes, né, não é necessário a gente tomar tais decisões assim no início do pregão. Mas vamos soltar mais um pouco aqui, ó, pra gente ver. Ó, já começou a ficar neutro. Opa, ó, a gente já começa, tá? Saiu todo aquele agressores e a gente começa a ter agora neutralidade e passivo de compra, né? Neutralidade e passivo de compra. Então a gente consegue ver aqui neutralidade, passivo de compra e a gente já começa a ver aqui, né, compradores dando, né? É claro que nós estamos olhando um gráfico de, vamos tentar, é que eu não consigo abrir um gráfico de 5 minutos, vamos deixar 1 minuto aqui, não tem problema, tá? Ó, veja só agora, tá? Olha só que lindo, pessoal. Olha só que lindo, tá? Passivo de compra, passivo de compra, passivo de compra, passivo de compra. Opa, tá? Eu tô até vendo um agressor de venda lá no diário, tá? Mas vendo o volume financeiro, tá? Isso aí, né? Então o que eu tô vendo mais? Os dois estão comprando, né? Tô vendo mais compra, tanto do PF e gringos juntos aqui, que, cara, como é que você vai olhar para a venda? Para me olhar para a venda, eu tenho que ver o gringo na venda, tá? Então, teoricamente, a gente pode ter o PF mudando, né, o olhar dele, tá? Então, vamos deixar rodar aqui, vamos ver, ok? Beleza? Enquanto isso, estamos criando a nossa linha do tempo lá. Daqui a pouco a gente vai para a parte gráfica, né? Ó. Tá confuso. Opa, tá entrando agressor, passivo. A gente está olhando aí um tempo gráfico de 1 minuto. Né? Por isso que é interessante a gente ver, né? A gente está de olho nos tempos maiores para a gente conseguir ver para que lado a gente pode ter o preço trabalhando, tá? Por enquanto, ó, o diário, ó, agredindo na venda, tá? Os tempos maiores, tá? E os tempos menores, olha lá, agressor na compra. A gente viu agora pela primeira vez, ó, agressor na compra 1 e 2 minutos, ó. 1 e 2 minutos, né? A gente viu uma andada aqui, ó, 4, 5 ponteco aqui, a hora que pintou os agressores ali, tá? Mas é 1 e 2 minutos, né? Lá no diário ainda não tá tendo desequilíbrio, tá vendo, ó? O que eu consigo ver no faturamento aqui, ó, tá? Estão vendendo 100 milhões, estão comprando 100 milhões. Teoricamente, você não tem desequilíbrio do preço, né? No diário, tá? Você não tem esse desequilíbrio, tá? E o preço, então, pode ficar aí, né? Vou e não vou, tá vendo? Voltou para baixo aqui de novo, voltou a testar fundo de novo. Ou seja, passivo já, né? Aparentemente se segurando aí. Mas vamos ver se a gente vai mexer com a nossa linha do tempo. Vamos ver se a gente consegue ver. Vamos ver mais ou menos aí que se nós vamos andar com esse camarada ou não. Vou dar uma acelerada aqui no replay, pra gente ver se a gente consegue, né,
Ó, os tempos menores agora agredindo na venda, tá vendo? Ó, agressores, tá? Só que daí o que fica legal? Ó, tempo menor estava agredindo, né? Tá agredindo aonde? Fundo, tá? Ah, será que vale a pena eu vender fundo? Então, assim, pessoal, às vezes perguntam para mim: "Ah, mas a planilha quântica te dá gatilho?" Cara, não é porque eu tô vendo agressor, né? A gente viu alguns minutinhos, segundinhos atrás, agressor de venda no 2 e no 1. Tá, mas qual região que eu tô? É a mesma coisa eu chegar nesse topo aqui, ó. Putz, estão agredindo na compra. Cara, se você não conseguiu pegar da saída aqui algum movimento, tal, daquilo, né? Você comprar aqui, né? Eu vou estar esperando o quê? Um rompimento. Como aqui, vender aqui, eu estou esperando um rompimento. E às vezes a pessoa, cara, mas a planilha estava dando compra, estava dando venda, eu fui lá e vendi. Tá, mas qual região que você vendeu? Você vendeu fundo? Qual a probabilidade de, cara, rejeitar de novo esse fundo? Ele já bateu, ó, né, pelo 1 minuto aqui, 1, 2, 3, né, 4, chegou aqui a quinta vez, tá? Então, eu preciso de mais clareza. E o fluxo, até o momento, ainda ele não está, né? Ele não está definido, tá? Por que ele não está definido, Jair? Porque se a gente olhar o diário está equilibrado, se eu olhar os 60 minutos, os dois estão comprando, o 30, os dois estão comprando, o 15, os dois estão comprando. Teoricamente, o gringo começa a me chamar atenção, porque ele está comprando muito bem, 800 milhões aqui, tá? Só que eu tenho que ver daí a sardinhada também sair dessa compra e começar a trazer liquidez na venda. Por quê? Porque daí eu sei que o preço vai andar, tá? Vamos deixar ele. Mas vou deixar ele rodando aqui, tá? E a gente vai criar a linha do tempo. Então vamos lá, ó. Na linha do tempo, lá vamos voltar aqui agora. A gente já tem, né, alguns dados aqui. E aí, ó, o que a gente vai fazer aqui no caso, pessoal? Tá? Ele já está, né, pegando para nós aqui as informações, tá? Beleza? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um gráfico. Então, a princípio eu já vou criar um gráfico aqui, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, por exemplo, ó, a linha do ativo, que é o horário, gringo, IPF, tá? No diário, tá? E vou fazer toda essa seleção aqui, tá? De todo o período, okay? Até as 18 horas, posso ir até os 32 minutos, posso ir até os 18h30, tá ok? Vou vir até aqui, ó, tá? Mas eu posso também fazer ele exatamente até o 30. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui, ó, selecionado lá, vou vir aqui e vou inserir o que? Um gráfico, tá? A gente pode pegar qualquer gráfico aqui, tá ok? Esse tem marcadores, vou pegar esse aqui. Tá? Vamos ver onde ele jogou o gráfico para nós. Opa, aqui. Beleza. Ele jogou esse gráfico aqui para nós, a gente tem que formatar ele, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou trazer, eu vou, né, tentar trazer esse cara para ficar aqui embaixo, tá? Porque ali fica estranho, né? Ele fica trabalhando no eixo zero, valores positivos lá para cima, não ficou legal aqui. Então aqui, ó, tá? Eu seleciono aqui, venho com o botão direito e vou vir aqui em formatar eixo, tá? E aqui a gente tem alguma parte aqui, né? Que é em rótulos, aqui, ó, tá? Inferior. Beleza, então eu já consegui mudar aqui, ó. Já consegui mudar essa parte aqui. Beleza. Né? O PF lá no diário, a gente pode mudar aqui também, tá? As escalas aqui, a gente pode depois formatar essas escalas aqui. Tá? Eles estão tudo no automático.
Depois a gente pode melhorar isso aqui também, tá? E aqui, pessoal, ele vai criando, né, essa linha do tempo. Então, se a gente olhar aqui, a gente pode, vamos formatar esse eixo aqui, a questão dos números aqui, ao invés de a gente colocar número, vamos pôr moedas, tá? Vamos pôr moedas e beleza. Colocamos ali moedas. Então, a gente sabe que o gringo está trabalhando, né, mais no campo vendedor, tá? E o PF estava lá mais, né, vamos pensar assim, zerado, tá? Embora ele tá lá na escala 0. Tá? A gente está com, deixa eu mudar essa linha do, vou alterar a linha do gringo, essa linha do, essa linha do gringo aqui, do PF aqui, tá? Para vermelho, tá? E vamos pôr esse azul mais, tá? Então aqui você vai trabalhando, tá? Aí o fundo, já, aí aqui o fundo a gente pode trabalhar, né, com várias opções. Por exemplo, se a gente vir aqui em gráficos, a gente pode, né, já tem alguns modelos aqui, ó, como deixar ele escuro, por exemplo, tá? Por exemplo, ó, então aqui ele já ficou escuro. Você pode também, né, trabalhar com outros, né, formatar a área do gráfico aqui, por exemplo, tá? E vamos pensar aqui o que daria pra gente, que eu não vou trabalhar muito aqui, ó, aqui tem esse outro tipo de modelo, né? Eu preferiria ficar com esse modelinho aqui, tá? Mas depois a gente pode ter várias outras coisas aqui, tá? A gente pode formatar formatar as linhas da grade aqui. Eu posso deixar ela sem linha, né? Várias coisinhas aqui que a gente pode estar fazendo, tá? E ele vai registrando o tempo para nós. Beleza. Vamos pensar aqui agora. Vamos voltar um pouquinho lá, ó. Ó, vamos voltar um pouquinho lá. Ó, vamos voltar um pouquinho lá. O preço deu uma andada, tá? Vamos pôr aqui um. Eu não consigo trabalhar com o 5, porque eu tenho vários gráficos do 5. Tá? Mas, né, ele já conseguiu romper o topo, tá? E vamos olhar aqui a parte financeira, tá? A gente está muito equilibrado. Os compradores é o PF, tá? O gringo está na venda, né? O gringo está na venda e o preço está subindo. Isso aqui, né, não é normal. Porém, pessoal, por ser dia 30, que foi o último dia ali, rolagem, né, contrato novo, tá? A gente pode ter, sim, sempre vai acontecer, tá? Muitas das vezes a gente vê o PF, né? São ajustes de pontas e tudo mais. Então isso pode acontecer. Às vezes, né, eu fico olhando ali, eu quero ver o mercado subir, quero ver o gringo na compra. Que é isso aqui, ele deu esse movimento aqui, né? Se a gente pensar aqui quantos pontecos foi aqui, foram 22 pontos e mais o gringo na venda, tá? Pode ser que a gente consiga ver isso aí, tá? Mas vamos deixar trabalhar, depois a gente dá uma olhada. Veja que o gringo está na venda, tá? Enquanto isso, os nossos registros estão acontecendo lá, tá? Se eu quisesse, vamos trabalhar aqui, vamos ver se a gente consegue melhorar essa cor aqui, formatar a área do gráfico. Vamos ver se a gente consegue.
Área do gráfico. Queria mudar aqui, ó. Mas a gente pode seguir, tá, com essa sequência aqui mesmo, tá? Então agora beleza, eu tô com aqui, ó, posso vir renovar aqui, tá? Diário, tá? Beleza. O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Agora eu vou dar depois que você cria o primeiro modelo, depois eu não vou perder tempo em melhorar ele aqui, deixar igual, né? Vamos pensar assim, né? Os nossos ali, porque que nem o meu aqui é um fundo preto, então ele na verdade fica sem fundo, né? Fica só as linhas ali, tá? Mas a gente pode aqui, eu só não lembro aqui aonde a gente faz isso aí, mas depois a gente pode vamos ver se não é aqui. Aqui, preenchimento, tá? Ó, tá, é porque eu tava indo direto na borda aqui, tá? Ó, preenchimento, tá? Então, automático, ele tá ali, né? Ó, já coloquei um preto aqui agora. Ah, eu quero um marrom, tá? Agora eu já gostei mais do pretão ali, já ficou melhor, né? Posso pôr aqui, ó, uma transparência nele, tá vendo? Então, dependendo do fundo que você tiver ali, um desenho, né, você pode pôr uma transparência também. Enfim, mas nós não vamos perder tempo nisso aqui não. Mas já consegui deixar ele numa cor mais interessante, tá? Quero o vermelho, tá? Vou diminuir a grossura dele aqui por dois pontos. Aqui também 2 pontos, tá ok? Então, beleza. Tá vendo o horário aqui? Ele vai registrando horário, valor, né? E vai pegando para nós. Agora eu já vou trazer o gráfico aqui, ó. Que daí o que acontece, ó. Agora a gente pode fazer o que aqui, ó. Tá? Nós vamos criar aqui, por exemplo, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, tá? Por exemplo, aqui já não vai ser mais o diário, tá? Depois a gente cria uma capa de gráficos ali, ok? Ó, 60 minutos. 60 min. E aí eu vou encerrar aqui até o 30, tá? Depois eu faço todos os tempos e na próxima aula nós vamos ter todos eles aqui pra gente, tá? Só que vai fazer agora, aqui agora eu vou selecionar dados, tá? E vou alterar aqui, tá vendo que ele tá pegando, ó, 2 minutos, né? A1 e o Z3, tá? Teoricamente eu posso vir aqui, ó, tá vendo? Diário, tá? E agora eu quero pegar o que aqui, ó? Nome da série, Gringos Diário. Eu quero pegar o que aqui, ó? 60 minutos, tá? E aí aqui, ó, eu vou alterar, porque é meu 7 agora a linha, ó. 7 e 7, tá? Então não precisa eu ficar reconstruindo o gráfico. No PF diário é a mesma coisa, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vai ser o 8 agora, não vai ser mais o 3, tá vendo? Vai ser o 8. Talvez fique um pouco confuso para vocês, né? O cara que não entender um pouquinho vai ficar um pouco confuso, mas é normal, tá? Aí aqui ele trouxe de novo, né, o padrão ali, vou ter que, tá? Não era para ele ter mantido, né? Mas tudo bem. Ah, não é esse azul, não. Beleza. Quero esse azul aqui, ó.
Beleza. Então, os 60 minutos, o que a gente está vendo aqui, os 60 minutos? Vamos voltar pro... O que nós estamos vendo aqui nos 60 minutos? Agora vamos... Ó, tá tendo compra, né? E aí, ó, o preço tá indo. Ó, cadê o gráfico? Acho que eu fechei ele. Deixa eu abrir aqui um novo gráfico. A gente está tendo... Vou pegar 4 minutos aqui. Ó, a gente está tendo compra, tá? O preço deu uma andada, né? A gente viu bastante passivo na venda, tá vendo? Ó? Passivo na venda. Tá? Mas ainda continua o quê? Tá? No diário, tá? A mão, ela não é favorável, né, para essa compra, porque a gente geralmente fica olhando para o gringo, mas são ajustes, tá? Mas a gente consegue ver, né? Bastante agressor de compra agora, tá? Bastante agressor de compra e bastante passivo, né, na venda acontecendo. Tá? A gente pode aqui, pessoal, daqui a pouco, tá, ter essa virada de mão aqui. Tá? Pode sim. Tá? Por quê? Porque a gente consegue ver agora 1, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tá? PF na compra, gringo na venda. Como o PF está com médio positivo, eles começam a vender. Né? Você pode ver que eles entregaram bem a mão. A gente bateu a casa de 1 bi, né? E eles entregaram bem a mão. Né? Então, pode sim acontecer, tá? Pode sim acontecer essa virada de mão deles, tá? Mas é mais uma forma assim de vocês estarem acompanhando essa questão aqui da linha do tempo, tá? Vamos lá, vamos fazer agora aqui, ó. Vou fazer aqui agora o 30, certo? Por exemplo, o 30, né? Já vou jogar aqui o 15. E depois nós vamos criar o 15, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui selecionar, tá? O 30. Eu vou vir aqui, editar, tá? Já é o 30. Então, no 7 já é a linha 10, né? Os 7 lá são o número da linha, tá? E o 60 já não é mais o 8, ele passa a ser 11. Então, o 8 agora, ele passa a ser 11. Tá? E aí a gente já está, né, com o 30 minutos. Vamos fazer também o do 15 minutos. Né? 15 minutos passa a ser o 13 agora. Viu como é rapidinho? Tá? Não preciso mais ficar... O PF agora passa a ser 14, não 8. Não preciso ficar criando um gráfico do zero. Tá ok? Beleza. Vamos deixar essas cores aí, depois a gente organiza isso aí. Agora eu vou trazer aqui, ó, o 10 e vou fazer o 5, tá bom? Depois eu dou continuidade no 2 e no 1. Para a próxima aula eles vão estar prontos, tá? Para a gente já avançar, já tem mais de 30 minutos de aula aqui e eu não quero que torne-se cansativo, beleza? Então nós vamos para o 15, para o 10, tá? E para o 5. E para os 5 minutos. Tá? Então nós vamos vir aqui agora, vou selecionar os dados, vou editar. Então agora aqui eu quero pegar o 5, que já é a linha 19, já não é mais 10, é o 19, apago o 0 e ponho o 9, tá? Já estou. E o 5 a mesma coisa, vou selecionar dados, vou editar, agora eu vou pegar o 5, vai ser o 19, não é mais o 13, 19. Opa, 19.
vai ser o 20. Vai ser o 20. Vai ser o 20. Beleza. Tá. Ok, então aqui a gente tem, ó. Depois eu vou tirar essa escala 0 aqui, tá? Beleza, vamos voltar aqui pra gente ver como é que tá. Ó, então vamos lá. Ó. Vocês viram que nós estava com bi lá no diário? O que aconteceu? Lembra que nós estava tendo, né, gringo na compra, PF na venda, nos tempos menores? Então eles vieram o quê? Limpando. Veja como nós estamos agora aqui, ó, nos 30 minutos. O gringo já com 1 bi, tá, na compra e o PF na venda. A gente teve uma inversão de mão. Então, assim, geralmente nós vamos ter essa dinâmica, tá? Por isso que o mercado ele não pode ser assim, né? É aquilo e pronto, né? Eu olhei pro gringo, tá? E se eu pegar a linha o PF aqui, quem que é o PF? XP, Genial, Clear, Modal. Vejam que esses caras subiram comprados, né? Mais ou menos até aqui. Nesse processo aqui depois, ou até menos, a gente começou a ver no tempos menores eles entregando a mão, tá? Eles entregando a mão, ok? Então isso pode acontecer, não é comum. Geralmente nós vamos ver a definição gringo na compra, PF na venda e o preço andar, mas vai acontecer dias sim, tá? Que a gente pode até dizer que são ajustes, tá? Que esses caras aí acabam ajustando ponto. Você fala, pô, mas os caras hoje estão fazendo o movimento, né? São estratégias o qual a gente, né, nunca vai conseguir realmente pontuar com exatidão ou é isso mesmo, né? Então, beleza, pessoal? Então vamos voltar para nossa linha do tempo. E aí o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Tá? Eu posso agora aqui, ó, gráficos. Opa. Por exemplo, aqui, ó, vou renomear, tá? E vou pôr gráficos, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos esses gráficos aqui, ó. Tá vendo? Selecionei eles, tá? E vou trazer eles agora para cá. Vou pôr um fundo aqui que pode ser, opa, pôr um fundo aqui que pode ser preto. Vamos ver como é que eles vão se comportar aqui, ok? Ó. Então a gente fez, né? E aí, o que dá para melhorar aqui, por exemplo, tá? Se a gente fosse essa construção da linha do tempo aqui eu vou melhorar ela, tá? Depois para a próxima aula, mas a gente já pode ir, né, monitorando. Por quê? Porque daí depois você vai conseguir ver na linha do tempo, né, o andamento, né, a linha. Opa, você vê que aqui, por exemplo, vamos pegar no diário, tá? Agora, né, se a gente fosse ver aqui o diário, ó, o gringo bateu 1 milhão, né? 1.400.000. Tá? Por que ele zerou a mãozinha agora? Então, assim, a gente vai conseguindo construir, né? Toda essa... Você pode ver aqui que o PF aqui, ó, né, nos 60 minutos, né? Chegou a bater lá mais de 1 milhão. E depois entregar a mãozinha. Então, essa construção aqui, ela vai ser bacana. E aí, até comentei, né? Vamos pegar aqui agora, ó, vou criar outra aqui do lado, que seria por exemplo, que seria o SD versus
BRL, né? Então o que que eu vou fazer aqui agora? A gente vai pegar aqui, selecionar dados, vou editar, tá? Então vou pegar ó, o SDBRL, tá? Que é o 4, já não é mais a linha 7 aqui, ó, é o 4. Então veja, para depois eu, né, replicar os gráficos, é muito rápido, né? Depois eu vou pegar o BRL, que vai ser o 5, não vai ser o 8, vai ser o 5, vai ser o 5, né? Beleza. E a gente já tem, né, a linha do tempo aqui. Depois eu vou dar uma melhorada nessa, né, na questão do eixo 0 ali, para ele não ficar aparecendo ali, sabe? Ó, pessoal, que nem aqui, ó, descobri aqui, ó, tá, ó, algum bugzinho, tá vendo que ele tá pintando aqui? Então eu vou ter que vir aqui, ó, formatar, né? Passo ele para eixo secundário, tá ok? Volto ele para o eixo normal e aí ele só vai, né? E aí aqui na linha, nessa linhazinha aqui agora, tá? Eu venho aqui e coloco ela sem linha, tá vendo? Então agora ele começa a registrar, né? Só o que a gente está precisando mesmo, tá? Aí eu vou fazer isso em todos os gráficos, tá? Depois a gente pode realmente vir aqui e diminuir, né, os pontos aqui. Tá? A gente pode diminuir para 2 pontos aqui. Tá? E aí a gente vai vendo depois. Nos tempos menores a gente pode ter uma evolução. E aqui, tá, pessoal, é só uma ideia que eu estou dando também, tá? É só uma ideia que eu estou dando. Vamos formatar o eixo aqui, ó. Vamos vincular. Que a gente pode daí... Ó, 2 pontos. Dois pontos, tá? E a gente pode depois fazer em todos eles, tá? Mas qual que é a ideia da linha do tempo? É isso, tá? Eu trouxe um exemplo aqui básico, tá? Mas a gente pode, por exemplo, tá? Se eu pegar aqui agora nessa linha do tempo aqui, eu posso, né? Por exemplo, captar aqui, registrar o percentual, tá? Por exemplo, aqui dos DIs, se ele está comprador, vendedor. Posso pegar o percentual de agressão, fazer uma linha do tempo, como a gente está aqui, ó. A gente tem os DIs, o índice e o dólar. Eu posso construir essa linha do tempo. Por exemplo, neste dia aqui, a gente viu que dólar e DIs trabalharam num campo comprador. Já índice acabou entrando num campo vendedor. Quando eu vejo aqui, ó, realmente eu tenho gringos na venda, PF na compra. Fenomenal, é o que eu busco, tá? Porém, os juros em algum momento ele entrou para venda. Teoricamente, tá? Neste dia aqui a gente poderia ter um dia mais equilibrado, tá? Porque os juros não acompanhou o dólar, mas mesmo assim o dólar andou ainda 66 pontos, né? Então veja que a gente pode criar essas correlações, né, para ajudar na tomada de decisão, tá? Mas você pode estar pegando vários outros, por exemplo, eu posso pegar daí a cotação, né? Se eu vier aqui, pegar a cotação em cotações aqui, exportar em tempo real, tá? Você vê aqui eu tenho, né, praticamente todas as, né, que vai ser a mesma coisa, tá? Todas as... E você pode pegar aqui
enfim, tudo que vem de informação aqui. E, né, embora o volume, essas coisas, financeiro, tá? Eu gosto de usar o Trid. Mas você também pode pegar aqui várias coisas aqui e usar também, né, para registrar. A ideia do vídeo é você ter essa dinâmica para você poder criar uma linha do tempo, o qual vai começar de forma automática quando você abre a planilha, às 9 horas da manhã, e vai encerrar de forma automática, né, no final, tá? No final, tá? A única coisa manual que eu deixei aqui é quando eu clicar em limpar, ele vai limpar para nós, tá? Ele vai limpar para nós todos os gráficos, somente isso, tá? Então, essa linha do tempo você pode fazer ela com os agressores, tá? A gente pode pegar o percentual de agressor, tá? E fazer, né? E daí a gente pode dar sequência nas próximas aulas, ok? E é isso, pessoal. Então a aulinha de hoje é trazer uma ideia aqui para vocês, tá? De construção da linha do tempo. Lembrando que, tá? Essa planilha pronta com a dinâmica do tempo aqui, tá bom? Ela vai estar disponível assim que a gente bater 1K. Quando bater 1K aí no grupo do YouTube, vocês podem me cobrar que eu vou soltar esse arquivo configurado do jeito que vai estar naquele momento, tá? Provavelmente vai ter mais aulas e vocês vão poder desfrutar aqui dessa ferramenta, tá? Que assim é simples, né? Demanda assim tempo, criação, tá? Porque tem uma parte de programação para fazer isso, né, se tornar simples, mas é algo que vai ajudar, né, você a registrar os teus estudos de uma forma, tá? Aqui eu dei uma ideia, né? Mas aqui você pode, como eu disse, tá? A gente tem, você pode pegar ideias, né? Tipo das ações, né? Dos DIs, do dólar, do cheio, né? Você pode pegar aqui, né, os gringos, né? Ter essa visão para depois ver a linha do tempo. Mas para mim o que é mais legal aqui é os DIs, juros, ter essa linha do tempo, estudar eles, eu acho que é bacana, tá? E depois você também pode, questão do passivo, agressor, criar também, né, alguma informação para registrar isso aí numa linha do tempo, para ver qual que é, né, o comportamento, tá? Mas aí está funcionando bonitinho, tá vendo? Ó, em um minuto ele vai fazendo os registros, tá? E nas próximas aulas aí a gente vai evoluindo a nossa planilha quântica aqui. Tá? Depois nós vamos vendo se faz sentido. Daqui a pouco você fala, cara, o 30 minutos não faz sentido, mas o diário 60 é bacana, né? 2 tempo longo. Aí você, de repente você fala assim, cara, 1 minuto não vale a pena, mas trabalhar com o 5 e o 10, tirar o 2 e o, né? Também você vai falar que, né? Ou de repente vai falar assim, cara, vamos trabalhar com o 2 e o 5, o 60 e o diário. Daí a gente tira o 30, o 15, não tirar ele, tá? A gente só desloca ele, essa informação vai ficar ali, né, para um eventual estudo futuro, né? Mas a gente pode criar uma nova capa, o qual nós vamos usar somente, né, essas duas informações aqui, por exemplo, né? Com as duas de baixo aqui. Já sobra mais espaço para a gente ir remodelando a nossa planilha quântica. E aí nas próximas aulas nós vamos fazendo essa dinâmica acontecer. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula.